gradual. E o que eu comecei a perceber que no começo eu achava que a minha conexão espiritual, ela só acontecia quando eu estava no ritual de ayahuasca. Então eu falava, eu tenho que ir em ritual de ayahuasca, comecei a ir a cada 15 dias, que eu falei, eu tenho que estar conectada com a minha espiritualidade. E depois, passado de um terceiro ritual, eu comecei a ter sonhos com eles, que até então eu não tinha. E nesses sonhos eles começaram a falar comigo. Mas por que eles começaram a falar comigo? Porque eu também estava aberta, estava receptiva a isso. Porque às vezes tem muita gente que fala, eu fui num ritual, ou eu fui num grupo de oração, mas chegou em casa e não senti nada. Não, você tem que estar com a mente aberta para receber. E estar com a mente aberta é estar com a mente aberta em silêncio. Que foi isso outra coisa que eu tive que aprender. Tive que aprender que para me conectar com a espiritualidade, eu tinha que estar em silêncio, em silêncio, não só num ambiente silencioso, né? Mas estar em silêncio, mas na verdade estar em silêncio com a minha mente, para que eu pudesse ouvir, né? E aí essas percepções foram fazendo eu notar que as vozes que eu estava ouvindo, que não estava louca, que as vozes que eu ouvia eram de mentores e que eu não percebia. Às vezes eu ouvia e pensava, é voz minha, é eu falando com eu mesmo, eu sei lá. Ou é um pensamento só ruim que adentrou minha cabeça, um pensamento bom que também adentrou minha cabeça, mas eu não fazia essas ligações do tipo com quem eu conectei, da onde eu extraí essa informação, eu não tinha essa curiosidade, sabe? Mas a espiritualidade veio me explicando e veio trazendo isso e trazendo a seguinte informação. Isso é autoconhecimento, porque às vezes a gente fala sobre a jornada de autoconhecimento, a gente pensa que às vezes é só restaurar, fazer curas emocionais. Autoconhecimento é você se conhecer você como você mesmo, ou seja, o seu potencial, suas capacidades. E eu não sabia que eu era médium, e a partir daquele momento eu estava começando a me ver como médium. E confesso que eu estava ludibriada com isso de verdade, porque muitas coisas começaram a acontecer do tipo, eu chegava no ritual, aí falava, bom, qual que é o propósito hoje? Eu pensava, o propósito hoje eu quero não só me conectar com a minha espiritualidade, fazer a minha cura, aprender o que eu tenho que aprender, mas se for permitido e possível, eu gostaria de ver a entidade das outras pessoas. E foi muito legal que nesse ritual em particular,